Hoje sinto mais à vontade do que normalmente quando tenho que falar de outras coisas, que fico a gaguejar, coisa eu isso. Parece que gaguejo menos. Dizer, antes de mais nada, da importância desta exposição, acima de tudo, pelo facto de se ter feito o catálogo inventário. A partir deste momento, as 53 pedras que eu identifiquei, atenção, não estou a dizer que existem lá só 51 ou 53, lá existem 51 porque são 53 com estas duas que estão aqui, que estão em minha casa. Estas duas estão em minha casa porque foram tiradas do sítio onde eles abriram o espaço para passar com o carro. E como eu percebi que estavam a desmanchar a coisa que agarrei nestas duas, então podem desmanchar a parede toda, estas duas estão garantidas. Dizer que a partir deste momento há 53 pedras destas identificadas, com medidas, com dados GPS, isso parece-me, na minha opinião, é um dado importante. As visitas ao local, minhas, para fotografar, contam 4, 5 visitas. Normalmente têm que ser feitas de manhã, porque isto depois à tarde não se vê absolutamente nada. Tem que ser, varia imenso, não só com a hora do dia, ou seja, o que se está a ver aqui varia imenso não só com a hora do dia, mas com a altura do ano. Portanto, há alturas do ano em que se chega lá e não se vê absolutamente nada. E como aquela que está aqui em baixo, esta pedra, isto aqui é a mesma pedra. Aquela foi a primeira fotografia que lhes fiz, foi quando fui lá com o Magno e foi fotografar 3 ou 4 coisas só para ficar com um registro rápido e disse logo, isto não é boa luz, tenho que voltar cá. Porque quem nos levou a esta parede foi um senhor inglês que não me lembro o nome, contactou o Magno contactou-me, fomos lá ver aquilo, fomos lá para a casa do senhor Levia na Taboa, lá para cima, fomos lá para a casa do senhor e o senhor falava, e eu, bem, como é que é, e a pedra, e as pedras, bem, valeu os 2 ginzinhos, o homem tinha um gin caseiro, ótimo, valeu isso. Depois já, fim do dia mesmo, viemos ali por ali abaixo, ele parou lá e quando eu comecei a olhar para isto, vi cá noutra altura, e voltei a olhar de facto várias vezes. Há trabalho aqui feito à mão, portanto, chegar lá de máquina na mão a fotografar, há coisas aqui feitas com tripé para se ter mais cuidado. Quando as fotografias estão repetidas, significa que se olharem há uma variação de luz. E, portanto, vai mostrando, e a luz vai mostrando ou não determinados pormenores da pedra. A forma como isto está espalhado pela sala é aparentemente caótico, porque tem mesmo a ver com a forma das paredes. Nós, quando olhamos para as paredes, temos sempre a sensação de que aquilo é muito caótico. Não é coisa nenhuma, mas a sensação que temos é essa. É de minha opinião, e já agora isto é mesmo marcar a posição, é de minha opinião que estas pedras não são gravadas ali. Estas pedras foram gravadas noutra zona e foram arrastadas por aviões e não sei o quê, e transportadas para fazer a parede. E agora estava a falar com o filho da televisão, ele estava a dizer, pois lá no pé da minha casa andaram a fazer uma parede e era assim, os gajos viravam e depois encaixavam a pedra. E depois, a minha opinião também é essa, é que as figuras que estão à vista não foram propositadamente deixadas para ficar à vista, foi rodar a pedra até a pedra encaixar, quando encaixou ficou assim. Portanto, eu estou convencido que muitas destas pedras têm figuras voltadas para dentro. Ou, por exemplo, é isso, se repararem atrás, na pedra de cima, poderá-se ver que há marcas feitas para o interior, não se faz ideia nenhuma do que seja. Essa que aparentemente poderia ser uma cruz celta, num olhar rápido será uma cruz celta,
depois, quando se começa a comparar com outras coisas e a olhar com mais atenção, a cruxota começa-nos a vestir debaixo dos pés e começamos a ficar com mais dificuldade de fazer afirmações. Aí na fotografia do meio pode-se ver, por exemplo, um traço ao lado parece uma trança, fica com ar de cara e trança. Agradecido. Eu tive numa altura lá em que o rosto era muito mais evidente do que está ali. Depois consegui fotografar isto. Neste momento não sei se foi juntamente com as pedras que se afastaram para passar o carro, ou se pura e simplesmente não voltei a encontrá-la. Que isto também é das coisas que irrita solenemente, que chega-se lá a ver-se uma coisa, volta-se lá uma semana depois e andamos na parede para cima e para baixo e nem se vê. Desapareceu, já não está lá. Volta-se lá 2 dias e pronto, olha, a primeira coisa que se vê aqui. Tem a ver com a hora, com a incidência de luz, tem a ver com uma série de coisas. Pronto. Espero, da minha parte, que isto sirva para uma série de coisas. Para estudar, acima de tudo, estudar isto, tentar perceber o que é que se passa. Classificar. Isto tem que ser classificado, tem que se arranjar uma forma de proteger este tipo de material. Como quiserem. Porque é assim, isto no dia em que desaparecer, a gente fica só com a história da parede, que ninguém sabe o que é, e vai-se contar a história do homem que fazia os desenhos e não sei o que, não sei quanto. Poderá ser o caso, não me parece. Ou seja, há uma pedra lá, que eu diria que foi feito de facto pelo tal senhor, me acabaram de dizer o nome ainda há pouco e não me lembro. Só que é aquele desenho, e a zona circular, não é circular, são retas. Portanto, são semi-retas, que depois acabam fechar a cruz, mas não são circulares. Ou seja, esta técnica não existe e, portanto, é preciso muita paciência para acabar numa pedra assim. Já não aparentava arte sequer. Como? Uma vez. Portanto, o primeiro rosto que se tinha identificado era aquele, como podem ver, há uns que se veem mais do que outros, e a ideia é mesmo mostrar isso. O preto e branco é para se perceber que em algumas situações passar a preto e branco é ótimo para trabalharmos. Para trabalharmos quando estamos a querer reproduzir imagem ou fazer qualquer coisa, porque há uma série de coisas que aparecem, há outras que desaparecem. Portanto, temos que estar sempre a jogar com isso. Há umas situações em que passei ultravioletas que também deu outra coisa. É muito trabalhito. Este rosto tinha visto antes e só identifiquei que era um rosto depois quando cheguei a casa. Há muita coisa destas que eu fotografo só depois quando chego ao computador e que percebo o que é que está lá. Ou seja, o problema de andar nesta coisa das pedras é que fotografamos epá, e depois a informação é tanta que um gajo fica tão baralhado que já não vê nada lá. Lá no local não se vê nada. Portanto, tem que se andar, depois tem que se voltar, e tem que se voltar, e tem que se voltar, e tem que se ir lá. Eu neste momento ando a trabalhar numa zona no Caniço, que é uma enseadazita, já teve que ter lá quase 2 semanas enterradas. E continua, cada vez que chego lá descubro outra coisa. E cada vez que chego lá vejo outra coisa. E cada vez que não sei o quê tem outra coisa. Pronto, passo a palavra ao Lizardo, que é... Exatamente o que eu queria falar. Passo a palavra ao Lizardo, que é do catálogo, e de alguma forma foi quem arrastou para este acontecimento. Bem, eu queria especialmente falar, primeiro que tudo, e por uma razão, para elogiar a Câmara Municipal da Ribeira Brava e já agora o Sr. Presidente, quer porque por uma iniciativa de defesa do património, e isto é um pouco obrigação, seria um pouco obrigação como município, mas nem sempre é cumprida, quer porque estamos numa área que não está abrangida pelos meios académicos. Há uma grande audácia nesta iniciativa a esse nível. Não existe qualquer, a nível regional, nesta matéria, não existe qualquer iniciativa ou qualquer reconhecimento deste fenómeno
a nível académico. A nível nacional é um fenómeno também difícil de abordar a esse nível. Portanto, há aqui também uma boa dose de audácia ao darmos lugar a estas manifestações. É tão raro, aqui para nós, é tão raro eu fazer elogios ao poder regional que me sinto especialmente empenhado neste elogio à Câmara Municipal. E é claro que isto tem um recado. Mantenham, vejam quais as medidas possíveis para manter isto. Também queria elogiar o trabalho de David Francisco, quer as fotografias, quer o aspecto gráfico do catálogo, parece-me que estão excelentes, e o trabalho das fotografias também é ótimo. Se calhar os académicos têm outras técnicas, há técnicas especializadas nesta área, se calhar acabavam por dizer que não é bem isto. Mas temos aqui assim, de facto, um valor estético em todas as fotografias e que está também completado por capacidade de leitura das gravuras. É um outro aspecto que me parece extremamente importante sublinhar. No reverso, sublinharia a debilidade do texto do catálogo, que é muito pobrezinho, mas é voluntariamente. Quer dizer, é forçosamente pela minha própria debilidade de conhecimentos, mas voluntariamente também escasso, no sentido, escasso sobretudo do ponto de vista afirmativo, no sentido que estamos perante uma área pouco estudada e muito pouco segura, e pretendi realçar esse aspecto. Portanto, esta é uma área, vamos ter este tipo de coisas que colocam problemas muito grandes de conservação, mas, sobretudo, o primeiro passo é este, é a inventariação e divulgação. No caso concreto, na Madeira, há uma intensidade muito grande de utilização das superfícies e dos espaços rochosos. Ele é uma coisa que é comum a várias culturas, também existe a nível nacional, mas na Madeira teve uma intensidade muito grande, onde se destaca, pela sua utilidade, se destacam as furnas em geral e as imensas utilizações que eram dadas às furnas. E isto, portanto, o estudo das furnas poderá, e tem, no meu entender, e por isso mesmo também estamos aqui, será um fenómeno associável, tem um significado e um valor histórico muito grande, mas tem, sobretudo, um valor e um significado antropológico, sociológico, extremamente grande. Nós devemos pensar que, eu ia dizer os nossos antepassados, mas não fiz porque eu não sou madeirense, os antepassados dos madeirenses viveram, utilizaram, foram forçados pelas condições a utilizar e tiveram que desenvolver medidas engenhosas com o aproveitamento das furnas. E era imperioso, e já é tardio, um inventário das furnas, que obviamente não pode ser feito por amadores, por individuais, como eu ou David Francisco, teria que ser uma iniciativa do próprio poder, do próprio Estado, a promover. Aqui há uns dias vi, por acaso num jornal, vi que há uma autarquia de Trás-os-Montes que anunciou que ia tentar promover as lagaretas, portanto, os lagares escavados na rocha, como muitos que existem também na Madeira,
a património mundial. Portanto, eles aqui identificavam as lagaretas como sendo da época romana e iam tentar essa promoção. Eu não digo que se faça isso na Madeira, mas acho que é um bom exemplo do poder autárquico valorizando os valores locais. E, portanto, e com este apelo a que continuemos o estudo, eu retomando o meu elogio, acho que ninguém nos vai ligar, ou seja, ninguém nos vai dar grandes louros, mas estamos a dar um grande passo no conhecimento do que foi a Madeira, do que é a Madeira. E pronto. Encerrar, cumprimentar a todos, Sr. Presidente da Assembleia, os colegas vereadores, aqui o David já conhecido de longa data e aqui o Dr. Luizardo, as restantes pessoas que estão cá presentes. Focando um pouco como é que isto começou, há uma Ribeira Bravense que me contacta que estava a fazer uma tese sobre os espoios da Madeira e falou que havia umas rochas engraçadas na Taboa e que estava a trabalhar em colaboração com o David e conhecendo já o trabalho do David, eu disse, bom, isto agora é tentar reunir-nos e vermos o que é que, se as rochas são diferentes, temos que ver o que é que se passa. E de facto, olhamos para isto, isto tem aqui muita história, alguma coisa que se passou há muitos anos. Nós sabemos o suar do dia-a-dia dos nossos agricultores da antiguidade, que erguiam paredes em pedras em sítios onde agora ninguém vai lá cultivar, levavam pedra para zonas de difícil acesso para ter o seu apoio para a sua agricultura de subsistência. E isto aqui, tal como o David já dizia, estas pedras vieram de algum sítio, foram buscar algum sítio para fazer a pedra, para fazer a parede, para no fundo, namorar o seu terreno. Nós estamos a tentar identificar quem é o dono deste terreno, porque achamos, e tal como o David dizia, por trás da pedra pode ter outras gravuras, e quase certeza que tem. E como se faz as paredes em pedra aparelhada, fica sempre pelo lado da pedra que dá jeito para assentar e que fica para fora. Isto é a realidade. E tentar ver se conseguimos, no caso, acharem alguma proteção, em que, ao intervir naquela parede, nós retiremos as pedras e guardemos, expusemos elas em algum sítio para tentar cuidar desta situação. Porque, como eu digo, pode haver gravuras até mais interessantes para o outro lado de trás, onde não se vê, e também seria uma situação de realçar. Isto é a nossa história e estes desafios, há vários desafios que têm sido postos à Câmara Municipal da Ribeira Brava e quando achamos que é uma mais-valia, consideramos que é uma mais-valia para o nosso Conselho, raramente dizemos não. Às vezes há situações que são extremamente caras para fazer e quando não podemos, mas quando podemos temos aceitado e isto é mais uma mais-valia que temos no nosso Conselho, é mais uma valorização do nosso património. Isso eu tenho que dar os parabéns ao David, ao utilizar por esta iniciativa e dizer que temos sempre as portas abertas para iniciativas deste género. E obrigado por terem vindo aqui esta manhã à Ribeira Brava para ver estas pedras e com estas imagens lindíssimas. Eu já conheço o David desde pequenino, fotógrafo da primeira comunhão e não sei o que mais, mas de facto já é a segunda exposição, julgo que o David apresenta cá. Segunda ou terceira? Segunda nesta sala, que também fez um trabalho engraçado há uns anos atrás numa parceria com a Direção Regional de Cultura, com a soma dos instrumentos no âmbito da semana do encontro de bandas, e por isso isto só nos enriquece a Ribeira Brava e enriquece a valorização que nós damos pelo nosso património.